Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um debate, né, do nosso encontro de cinema negro, Zózimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Eu sou Ana Paula Alves Ribeiro, né, fazendo a curadoria junto com Janaína Oliveira, e nesse debate, especificamente, nós vamos contar com a presença, né, dos cineastas que fizeram os seguintes filmes: Visitas, né, Tiago Costa, Joãozinho da Gomeia, O Rei do Candomblé, aqui representado pelo Átila Bi, né, nosso performer, né, do filme, nosso ator, Esperança 1770, Esperança 1770, da Carmen Quimoli, A Padroeira, de Clementino Júnior, Rua da Poesia, de Sabrina Martins, com Sabrina Martina, né, de Gabriele Souza, Isabela Godoy e Gabriela Luna. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Muita felicidade de estar aqui com vocês hoje. Então, gente, lindo, né? Queria estar aqui tomando cerveja com vocês. Mas nesse sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai falar dos filmes, né, online nessa roda de conversa. E aí, eu acho que num primeiro momento, eu acho que é sempre legal para o público entender, né, um pouco. Essa sessão que acabou de ser exibida é uma sessão de afeto, mas é uma sessão também de luta, né, de uma luta que se faz a partir dos corpos e movimentos e de uma certa também corporeidade, né? E aí eu queria ouvir vocês falando um pouquinho do processo de produção, né, muito brevemente. E aí a gente faz nessa ordem mesmo, né? Depois eu vou chamando para uma segunda etapa, onde eu vou fazer perguntas mais específicas para a gente também já fechar. Infelizmente, um debate curtinho, mas queria ouvir primeiro, né, Tiago, falando um pouco do processo de produção. E aí eu vou chamando vocês para a roda, a gente vai entrando, vai saindo, vai conversando. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Então, Visitas. Visitas foi um filme realizado por um edital aqui da Paraíba, né, um edital emergencial, né, nessa quarentena. E a partir desse edital emergencial também dispara a poética do filme, né? Por isso que ele se chama Visitas, porque ele também, no contexto de isolamento social, eu trago, eu falo visitas, né, ou a gente, porque é uma comunhão, né, de energias, o filme. E a partir desse contexto de isolamento, né, de solidão, né, de desafios, então essa ideia de trazer essas energias como visitas para comungar, né, e ter essa função também do cuidado, do acolhimento, né, e por isso também o processo de produção foi diferente dos meus outros trabalhos, porque eu tive que fazer câmera, direção de arte, direção de fotografia, direção geral, roteiro, edição. Eu só não fiz. O filme conta com alguns áudios da minha mãe de santo e da minha irmã de santo. Então, aí a única parceria externa, além de mim, são elas duas, que também nesse contexto pandêmico, né, a gente começou a se relacionar religiosamente também muito virtualmente, né, de pensar em estratégias de fé, né? E o filme Visitas também, ele hibridiza um pouco o meu trabalho como cineasta, artista visual e escritor. Todos os textos que tem em Visitas são meus e, de certa forma, o filme ele vem anunciar o meu livro, que se chama Obé, que está no forno. A pandemia deu uma dilatada no prazo do livro. E também, dentro do livro, tem uma obra minha que eu trabalho muito com arte e texto contemporânea, aquela cena de Xangô, da costura de Xangô. E eu também
penso muito a palavra como um suporte linguístico, suporte e uma materialização também desses fundamentos, né? E também pensando nesse contexto de isolamento, e também uma coisa que também eu investiguei foi o que está ao meu alcance em que eu posso relacionar com a poética de cada orixá ou de cada, né, nesse momento que a gente está distante do terreiro, que a gente está distante da nossa mãe de santo, até da própria natureza. Então, o que estava ao meu alcance em que eu poderia criar um suporte em que expandisse a imagem da palavra. Então, visitas, eu parto muito desse lugar. E também tem um processo que está em andamento, que está em visitas, que é esse meu livro também está sendo musicado. Então, em visitas, a gente traz 2 canções desse processo, que é a de Iemanjá e de Oxalá, e também há uma pesquisa com os oriquis, né? Os oriquis não são poesias. Então, tem essa investigação desse uso da palavra, né? Os oriquis é uma tradição iorubana, né? Sobre a palavra, sobre a palavra da cabeça. Enfim, a gente vai por aí em visitas. A gente vai conversando, acho que é bom você falar, né? Acho que você trouxe alguns acionamentos que acho que é possível, até inclusive da gente chamando, né, os colegas, as colegas, que é pensar um pouco essa poética, né, as estratégias de fé, estratégias de luta. E aí, nesse sentido, eu vou chamar Joãozinho da Gomeia, Átila, né, Átila, Joãozinho da Gomeia, para a gente seguir a conversa e a gente vai né, dando mais sentido a isso. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço, Ana. E aí, Átila, acho que a gente podia, né, pensar, né, a partir de Joãozinho da Gomeia, justamente, assim, acho que essas estratégias e essa poética, né, que alia a luta e que alia a fé. E é lindo te ver na tela, é lindo, toda vez que eu te vejo, assim, fico muito tocada, muito emocionada. Então, conta um pouco para a gente também, né, como é que foi esse processo, né, de corporificar Joãozinho. Incorporar alegria e emoção é minha, Ana. É sempre bom também ver seu sorrisão aí, mesmo que pela telinha, né? A gente consegue aí trocar energia boa. Quando a coisa é boa, ultrapassa qualquer barreira, qualquer tela. Bom, um prazer estar falando com vocês. Uma alegria, uma alegria. Nossa, minha relação com o Joãozinho, ela começou lá com a Grande Rio em 2007, né? A Grande Rio eu sempre digo nos papos, nas entrevistas, que a culpa é toda da Grande Rio. Porque quando eles cantaram Caxias, homenagearam Caxias, no samba enredo eles citavam Joãozinho e eu guardei aquele nome ali. Eu não sabia quem era e fui pesquisar, conhecer. Fiquei muito impressionado, muito apaixonado pelo personagem, né? Pela aquela grande figura. Um pouco triste também, porque aí a gente toma meio que uma porrada na cara, né? E definitivamente entende quanto que sacanearam mesmo a gente, né? Quanto que esconderam as nossas histórias, os nossos heróis, quanto que apagaram tudo de importante que a gente tem, né, na nossa história. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de conhecer a figura desse homem, eu fiquei um pouco triste de conhecer tão tarde. Mas nunca é tarde demais, né? E aí eu fui muito tocado e entendi que eu tinha que fazer um trabalho em torno dessa figura, né, tão especial. E também não entendia como não tinha, né, registros artísticos em torno da figura do João. Né? Pouco trabalho já de pesquisa, né, que nós temos sobre ele, infelizmente. A gente não tem um material muito vasto sobre o Joãozinho da Gomeia na internet. E artisticamente, nada. Então, assim, foi uma alegria criar uma performance, primeiramente,
depois construir um espetáculo, seguir com esse espetáculo pelo país, e a partir do espetáculo ser convidado para fazer o curta-metragem. Esse curta aqui para a gente é tão especial, tão importante, tem dado um caminho aí de tanta energia boa, de tanta luz, sabe, de tanta alegria. A gente diz, toda a nossa equipe, né, nós dizemos que o João, ele realmente foi escolhendo toda a turma, colocando a turma toda junta e empurrando. Vão indo, porque é isso que eu quero, é isso que tem que ser feito. E a gente está aqui seguindo, com muita alegria. E seguindo lindamente, né? Assim, a carreira de Joãozinho da Gomeia é uma das carreiras assim, mais intensas, né, nesse sentido. E muito bom tê-lo também em casa, né? Já que parte da equipe também é uma parte que está sempre aqui, né? Que está conosco no encontro, enfim. E é uma parte da equipe do encontro, então, muito bom tê-los aqui. Acho que você fala, né, dessas questões, aí eu queria ouvir agora a Carmen para pensar a Esperança Garcia. Porque, na realidade, né, suponho que Esperança Garcia seja Esperança Garcia, a Carmen vai me contar, porque o filme também traz diversas interpretações, né? Mas para falar do seu filme Esperança 1770, que eu acho que é um filme lindo da gente pensar esse corpo em movimento que atravessa séculos, né? O corpo da mulher negra atravessando séculos. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu filme, Carmen, por favor. Primeiro, Ana Paula, muita saudade, né, do Centro Afro-Carioca, das pessoas que constroem, né? É um prazer muito grande estar no encontro esse ano, não apenas assistindo, mas exibindo. Acho que para a gente, né, jovens negros e negras, é muito importante, principalmente vindo do Maranhão, né, ali na fronteira Maranhão-Piauí, para a gente estar cravando esse espaço também. E essa Esperança Garcia, né, fazer esse curso sobre a esperança era uma maneira mesmo de trazer mais, né, ela para a gente, para o Brasil também conhecer, assim, porque mesmo dentro do Piauí, ela não é muito conhecida, assim, para além dos movimentos que tentam, né, divulgar o nome dela. E a Esperança Garcia foi uma mulher, né, preta, piauiense, que em 1770 escreve, né, essa carta e é oficializada em 2017 pela Comissão da Verdade, a partir, né, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB, como a primeira advogada do Piauí e do Brasil, né. Essa Esperança Garcia, a gente quer trazer ela como as várias Esperanças Garcias, né? E é por isso que ela passeia pelo Centro Histórico de São Luís, é por isso que ela está na favela, né? É por isso que ela observa os ancestrais dela no mar. Então, são essas várias Esperanças Garcias que ocupam vários espaços e que as esperanças de hoje, né? Como vem no final, essa esperança que está ativa, que está na arte, que está na luta, para além de um grande ser jurídico que ela se tornou, né? Então, essa esperança, ela nos atravessa enquanto mulheres pretas que escrevem, né? Mas não apenas que escrevem, mas que resistem, assim. Eu sempre faço o esforço de trazer, né, o que as mulheres brancas estavam fazendo em 1770. E aí a Esperança Garcia, mesmo escravizada, ela era conhecedora das leis da época e ela sabia que a partir daquela carta, eu até me arrepio, assim, ela sabia que a partir daquela carta ela poderia mudar e transformar alguma coisa, assim, né? Então, quantas outras mulheres, né, antes de 1770 e até chegar aqui em 2020, tiveram ações tão grandiosas quanto e continuam na invisibilidade, né? Então, esse esforço de trazer a Esperança Garcia é para a gente relembrar todas essas esperanças que vivem e constroem a história concretamente, né? Que participam da sua história ativamente e conhecem o meio em que ela vive e atua diretamente ali. Muito obrigada. Acho que você fala, né? Acho que em muitos sentidos, eu vou até inverter um pouco a ordem que eu estava pensando, chamar Isabela e Gabriele, porque em muitos sentidos acho que
reverbera na série das meninas, que é a Rua da Poesia. Eu queria ouvi-las falando um pouco da série, né, brevemente da série, mas especificamente desse episódio, né, da Sabrina Martino. Muito da Sabrina ouvindo a Carmen, assim. Porque a série Rua da Poesia fala sobre mulheres poetas, né, das periferias do Rio. Então a gente traz a Sabrina nesse episódio aqui para o encontro, que é um prazer, assim, uma alegria imensa poder compartilhar. Eu fico pensando que a Sabrina é essa figura que movimenta o local dela, né, o território. A série da Rua da Poesia fala muito sobre território, fala muito sobre transitar pela cidade e quem tem direito à cidade também. Era uma coisa até que eu e Isa estávamos conversando antes de entrar aqui, que é sobre ir lá gravar com a Sabrina, né? O episódio que a gente teve com o Uber, que ele foi só até um ponto, né? Era no morro do Complexo Alemão, ele foi até um certo ponto e a gente teve que se virar para chegar no lugar, né? A gente nunca tinha ido no local específico que estava acontecendo o slam, e quem nos recebeu foi um morador, que nunca tinha nos visto, e ele nos levou até o local. Gente, onde é que vocês querem chegar? E ele levou a gente até o local. Então, eu acho que fala muito sobre isso também, né? Sobre não só a figura da Sabrina ser essa mulher que movimenta, ela estava o tempo todo sendo chamada, né? Foi até um pouco desafiador chegar até a Sabrina e falar, gente, a gente precisa gravar, vamos lá. Porque ela é essa pessoa que estava produzindo, né, a série. Então, toda hora era Sabrina, Sabrina, Sabrina. E aí a gente chegou nesse momento que é realmente o movimento encarnado, né? A mulher encarnada ali no movimento da figura, trazendo a poesia para o Complexo do Alemão. Então, eu lembrei muito disso. A Pisa pode falar também das lembranças dela desse dia. Né? A gente conversando antes daqui, de quanto a questão nesse movimento que a gente faz na realização dessa série, o quanto também muitas pessoas estiveram nesse movimento no episódio da Sabrina, né? Que quando a gente chega, aí o Uber subiu até onde deu, e aí o moço, o morador lá, ajudou a gente, levou a gente até onde a gente precisava chegar, e aí todas as pessoas que a gente dialogou no dia, e depois na volta também, o motorista da van, quando a gente desceu, ele pediu o 99 pra gente voltar, né? Então, o quanto não é só a gente, né? Assim, por mais que a gente esteja fazendo, realizando, produzindo, nesse caminho, nessa peregrinação, e pode ser em momentos pontuais, pode ser em momentos mais largos, é muita gente que passa, né? E que a gente carrega junto um pedacinho dessas pessoas, um pedacinho de cada território que fica na gente, de como nos toca, né? De como isso reverbera e do quanto a gente absorve, do quanto a gente aprende, né? Com tudo isso, assim, né? Foi tudo também um grande aprendizado, né? De estar em trânsito nessa série, né? Que a série é movimento, é trânsito e o território também é uma outra, quase personagem, né? Não gosto de falar muito de personagem, assim, cai numa coisa mais estática, mas fica meio cristalizado, né? Mas o território é presente, né? E como a gente está ali também, né? Porque é isso, o documentário, ele é, assim, a forma que a gente fazia é mais intimista, né? Pequeno e tal. Então a gente transitava de uma outra forma do que numa grande estrutura, né? De set e tal, de montar uma parada. Tipo, o evento estava existindo, estava tudo ali, independente da gente ir ou não. Mas a gente estava também. Né? E tudo isso também, nesse dia, a gente, estando ali também, fez parte desse momento no dia da gente, da Sabrina, né? E também a gente vê o território através
da Sabrina, né? Que é lá do Complexo do Alemão, que é uma pessoa muito querida lá, né? Essa coisa da movimentação, que ela tá sempre correndo para um lado para o outro, tá todo mundo chamando ela o tempo inteiro, a gente percebeu o quanto ela é muito querida na comunidade, né? Assim, de quantas pessoas respeitam, gostam dela, a relação mesmo com as pessoas ali, né? Tipo, muito afeto, assim, envolvido, né? Para tudo aquilo acontecer, assim. Né? Foi lindo esse tempo. Eu acho importante falar também sobre... Obrigada. Só uma coisinha, Ana, que eu acho importante a gente falar sobre a importância do registro disso, né? Porque muita coisa acontece, muitos slams acontecem, muitos movimentos de poetas de rua acontecem e não são registrados. Então, a gente ser uma equipe feminina também, completamente feminina, falando com mulheres na série, e nesse episódio especificamente com a Sabrina, dentro do Complexo do Alemão, fazendo um slam laje, e foi o primeiro ano, né, do slam laje, então foi um evento específico, trazer a importância do registro disso, né, porque a gente não se perca, não perca essa memória, assim, de luta dentro da cidade, de luta feita por mulheres dentro da cidade, entender essa artista que transita pela cidade e está fazendo o seu corre, está fazendo acontecer, está sendo o protagonista da sua própria mudança, né, da sua própria transformação, e a gente entender que somos mulheres e somos profissionais do audiovisual também, e fazer disso se aliar, né? Se aliar com outras mulheres para construir a nossa memória, assim, preservar a nossa memória também. Acho importante. Gabi, obrigada, porque eu acho que o que você fala e o que você traz, acho que é fundamental, e acho que essa sessão é uma sessão de memória e de registro também, né? Comecei falando das lutas, né, de como corporificar as lutas, mas acho que é muito também uma sessão de memória e registro, e nesse sentido eu queria chamar agora a Clementino para falar de A Padroeira, né, porque eu acho que é justamente a necessidade desse registro, né, que vai dar conta de algumas lutas muito específicas, né, e que elas acabam não sendo visibilizadas, como as lutas, né, contra o racismo ambiental, né, e como que esse registro, ele na realidade se torna não apenas objeto de memória, mas objeto de luta e de demanda jurídica, né, e pensar isso a partir, né, da devoção, a partir daí da única igreja que restou, né, no desastre. É muito interessante que todas as vezes que a gente pensa racismo ambiental, pensar em desastre, né, ou pensar em acontecimentos quase que naturais, a gente desresponsabiliza, né, desresponsabiliza as pessoas envolvidas. Eu queria ouvir você falando um pouco sobre o seu filme, porque eu não vou ficar falando do seu filme, você fala do seu filme. Pode falar à vontade, Ana Paula. E antes de mais nada, agradecer a seleção, né, do filme para essa mostra. É um filme descompromissado, não é um filme feito pensando... lógico que se pensa uma narrativa, A Padroeira, mas pensando principalmente como um filme ativista, um filme feito principalmente para os atingidos pelo crime da Samarco, e um filme para as pessoas. Tudo dando certo, conseguirei fazer uma exibição, porque estamos no mês da Padroeira, né? E conseguirei fazer uma exibição para os atingidos, que está sendo agendada, justamente que faz 2 anos que eu captei essas imagens. Foi o início do meu campo do doutorado em educação, eu indo fazer uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, aí souberam que estavam chegando cineastas e me convidaram para ir refazer registro. Eu disse, gente, mas eu não vim para filmar nada. Lógico, eu ando com a câmera, eu não ando com caneta, mas eu ando com a câmera para tudo que é lado. Quando chego lá e vejo aquela igreja com aquela mancha de lama, e foi uma história que eu já vivenciei no início dessa década, que ainda não terminou, em Alagoas, em União dos Palmares, que também foi o documentário dos meus alunos do Águas do Muquem, falando sobre enchentes. E aí eu já estou familiarizado com essa coisa das marcas das enchentes, né, que ficam nas edificações que restam. E quando eu vejo aquela mancha de lama até a cúpula do sino da igreja lá de Paracatu de Baixo, eu disse,
Aí entra aquele conflito entre o pesquisador e o cineasta, e eu sabia que eu tinha que tirar um documento para eles, mas que tinha que tirar um filme dali. Porque é uma discussão de memória numa cidade que, enquanto cidade, enquanto todas o que a gente chama de perdas ecossistêmicas foram perdidas. É um filme sobre racismo ambiental, que estamos discutindo uma população preta, mesmo que por algum momento alguns não se vejam como pretos, mas isso faz parte da desconstrução da identidade do brasileiro enquanto povo, né? Enquanto populações, enquanto etnias, enquanto grupos, e recompor, né, num país sem identidade, num país que o eiro de brasileiro é do trabalhador braçal extraindo pau-brasil, e o eiro do mineiro é do trabalhador braçal na extração de pedras preciosas nas Minas Gerais, a gente vê que essa lógica da exploração do trabalho continua matando, continua dominando os corpos, dominando as cabeças, e normalmente são de pessoas pretas, de famílias pretas, que historicamente vão passando por isso. E entra o dado também, que está vinculado à colonização, que é essa questão religiosa, mas ao mesmo tempo, onde parte essa opressão toda, que tem a ver com a colonização nas Américas, ao mesmo tempo é onde eles buscam a esperança, voltando lá ao início do nosso debate, né, lá sobre o filme da Carmen, né, eles buscam a esperança a partir de uma tentativa de manter as tradições naquela igreja cheia de lama, tentando se reunir nas raras casas que restaram na região, todos aqueles que ainda estão aí mantendo as tradições desse encontro com Deus e pedindo a Ele algo que a justiça brasileira não vai providenciar, algo que o que a gente chama tecnicamente de desastre tecnológico, nunca de tragédia, porque a tragédia é algo que pode acontecer. O desastre tecnológico é feito pela ação do homem. Isso que tem que ficar muito claro. O crime da Samarco, Vale, BHP Billiton é um crime de ação do homem e é uma ação programada, tudo envolvendo risco. Já se sabe que vão morrer pessoas, já se sabe que são pessoas nas chamadas zonas de sacrifício, onde elas não vão ter poder para buscar reparação, num país que, naturalmente, já a reparação não faz parte do jogo. E é isso, é um filme muito ativista, eu começo a ficar parecendo militante falando aqui, coisa que imagina se eu sou militante, né? Mas agradecer justamente a oportunidade de estar vivendo com esse filme um momento da produção de cinema negro tão latente, com tanta qualidade, com uma juventude chegando engajada, instruída, com tanta qualidade artística, apresentando, então poder ter meu filme, o meu 24º filme de 25, transitando no meio da garotada, eu fico muito feliz e agradecer em seu nome a toda a equipe do Afro Carioca que mantém vivo o sonho de Zózimo Bubu no Encontro de Cinema Negro. Eu agradeço. Eu acho que eu chamo agora. A gente tem 2 minutinhos para encerrar, infelizmente. E aí eu chamo agora todos vocês para falarem as palavras finais e assim, o que vocês gostariam de deixar, né, dos filmes. Eu acho que muitas da minha primeira pergunta, né, das perguntas específicas, acabou sendo explorada nessa primeira fala. E por mim a gente ficava aqui mais tempo, mas a gente vai agora entrar numa outra sessão. E eu gostaria que vocês já fossem finalizando e deixassem suas palavras finais. Acho que a gente pode fazer pela mesma ordem, né? Assim, Tiago, pode ser? Som. Quero agradecer a Ana Paula, ao Zózimo Bubu, também é uma honra estar novamente no encontro com outro filme. Visita, sobretudo, fala sobre processos de cura através de processos artísticos. Então,
e sobre essas possibilidades que a gente tem de transmutar com os nossos trabalhos. E para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. E espero que em breve a gente se encontre, para além do festival, do encontro. Estou curioso para ver todos os filmes e axé. Obrigado. Acho que agora vai Átila. Axé, Tiago, axé para todos nós. Mais uma vez agradecer também. Estou muito feliz porque é a minha estreia, né, no festival, nessa mostra tão maravilhosa, que significa tanto a gente, do Rio e por país, né, para o mundo, na verdade. Um prazer conhecer os colegas aí também. E, poxa, ver o Joãozinho da Gomeia, o rei do candomblé, passeando por aí, por tantos festivais nesse país, nesse momento, né, um momento tão triste, tão pesado que a gente vive, de destruição total, é uma honra para a gente, né? Porque o João, ele sem dúvida significa muita coisa. Tem para a espiritualidade, as questões de sexualidade, né? As questões de raça. O João é um pacote completo de tudo que a gente precisa discutir, expor, falar e brincar. Então é muito bom ver essa história na tela e ter tido a honra de interpretar esse sujeito tão importante para a gente. Meu beijo para vocês e até breve, se Deus quiser. Até breve, Átila. Carmen? Gente, é uma honra mesmo, assim, tava até brincando que como essa edição vai ser online, a gente tem o dever e o direito de ir numa edição presencial. Então, só relembrar que a Esperança 1770 é uma collab, na verdade, entre a Casa das Pretas no Rio de Janeiro, com um laboratório, né, que eu vi ano passado, em 2019, com um roteiro de 15 mulheres negras, né, então tem várias mais obras aí que partem desse mesmo ventre. E aí eu encasquei que queria fazer da Esperança Garcia, tinha que ser em solo piauiense e maranhense, e aí gravamos lá no Maranhão, com a galera do Labicine, que é um laboratório de cinema independente, de pessoas jovens que estão fazendo toda essa guerrilha aqui no meio norte do Brasil. Então, é um grande prazer, muito dessa ideia do registro, né, do que nós estamos escrevendo na nossa história, do que já foi escrito lá atrás, essa sensação de sankofa mesmo. E vamos que vamos, gente. Vida longa ao encontro de cinema negro, nós no Google. Axé. Gabi e Isa. Quer começar, Isa? Bom, eu vou começar então. Queria agradecer pela oportunidade, uma honra estar com vocês, assim, ouvir vocês. Estou com grandes referências, assim, para mim, a Ana, o Clemes, a Átila, Tiago e Carmen eu tenho que conhecer, porque eu não conheço o trabalho, mas foi muito lindo ouvir vocês, muito feliz de estar aqui compartilhando. Agradecer ao encontro que transformou o meu jeito de ver, de olhar o mundo, assim, de verdade. O Centro Afro Carioca de Cinema Negro é um lugar muito especial mesmo, né? Então, queria agradecer, espero que a Sabrina Martina e outros poetas possam ser muito ouvidos ainda. E viva os Osmo Bubu, assim, axé para o encontro. Acho. Eu queria agradecer, né, mais uma vez no evento do Cinema Negro, né, já estive tanto como cineasta como também trabalhando no evento, né, e aí que faz ter um carinho muito especial, né, por esse encontro que proporciona de nós estarmos aqui, né, de vários lugares do Brasil, né, assim, promover esse encontro, a gente se conhecer, né, se olhar, conversar, né, é muito bonito, sempre. É isso. Obrigada, Isa. Clementino. Adorei, tio Clemes. Que senão os alunos não sabem quem eu sou.
Então, primeiro, assim, trouxe aqui Aparecida, de repente olhei para a janela, ela estava olhando para mim, trouxe ela aqui para dar uma saudação. É uma personagem assim que aí me caiu a ficha, que também foi um personagem que minha mãe fez num dos únicos trabalhos dela em curta-metragem, uma animação chamada Calangolengo, Morte e Vida Sem Ver Água, que muitas vezes roda pelos zaps da vida, que como sendo a primeira animação apresentando o Nordeste brasileiro, do Fernando Miller, já fez uns 13 anos atrás, a voz de Nossa Senhora Aparecida. E aproveitando justamente para dedicar essa exibição nossa, né, no dia de hoje, para minha mãe, que é a razão de eu poder acreditar na possibilidade de atuar, né, Chica Xavier, de atuar com audiovisual preto. Apesar de que muitas vezes eu achei que não era possível, e fui à luta, e as portas que eles e a geração deles, de Ruth, de Zósimo, Zezé, toda essa galera abriu, né? Nosso querido Milton Gonçalves também, e tantos outros, faz com que eu possa acreditar e que a gente esteja vendo o resultado disso, do que era o Festival do Zósimo em 2007, quando começou, com a gente catando os filmes, quem é que está com o filme pronto, quem é que tem produzido ultimamente, e hoje em dia temos que fazer uma curadoria com seleção, porque é muita coisa boa e não cabe tanto filme bom sendo feito por gente preta. Isso é a verdadeira esperança, viu, Carmen? Isso é a verdadeira... E é pouco, é só o começo. Muito obrigado, Ana, te adoro. Refém, Eu todo adoro mundo... você, adoro vocês estão aqui. Eu estou quase chorando. Ai, viva a Chica, viva Zósimo, muito axé pra gente, muito axé nos caminhos de vocês, gente. Muito obrigada pela confiança, parceria. Até mais. Sessão de axé. Axé. Grande abraço. Grande abraço.